Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Nesta semana, começamos nossa conversa sobre o pré-vestibular popular Trans-ENEM, com Júlia Ribeiro e Priscila Frois, participantes da organização do curso. As aulas são voltadas para mulheres travestis e pessoas trans e ocorrem no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Fique conosco, Estação está no ar. As entrevistadas do Estação de hoje são Júlia Ribeiro e Priscila Frois, participantes da equipe organizadora do Trans-ENEM. Boa tarde. Boa tarde. Quais são os desafios enfrentados ao se criar um projeto de educação para transexuais e travestis e quais necessidades se busca atender? Bem, os problemas relacionados a isso a gente pode dividir em problemas fora da sala de aula e problemas dentro da sala de aula. Primeiro, o problema fora da sala de aula é de tu conseguir chegar nessa população. Porque, por exemplo, o Trans-ENEM, ele é um projeto social, nosso maior canal de comunicação com a sociedade é através da nossa página no Facebook. E se a gente pensar, já tem um recorte excluindo parte dessa população, porque quem tem acesso à internet não é todo mundo em Porto Alegre. Por exemplo, Porto Alegre tem mais ou menos 50% de usuários ativos na internet. Então, aí já se torna um problema, né? A gente tenta permear esse problema através do boca a boca, que funciona bastante, e também da nossa presença em eventos, por exemplo, nas paradas LGBTs, que tem mais ou menos no final do ano, seja em Porto Alegre ou seja na Grande Porto Alegre. E aí, os problemas dentro da sala de aula, por exemplo, quando a gente começou o Trans-ENEM, a gente sempre pensou em como a educação pode se tornar um problema, porque a educação ela não é neutra, né? Tipo, pega o Paulo Freire e ele coloca que o conhecimento ele é uma construção social. Então, por exemplo, quando a gente vai dar aulas de biologia, vai ter essa diferença entre o que é o biológico com B maiúsculo versus a identidade da pessoa. Então, a gente faz um preparo, a gente tem uma reunião com os professores, a gente tenta, e os professores entre si tentar comunicar isso de uma forma que não silencie, né? Mas outros problemas que surgem dentro da sala de aula e foram problemas que a gente foi percebendo à medida que a gente tinha alunos, era que dentro da população trans tem uma diversidade de pessoas. Por exemplo, uma mulher trans de 40 anos de idade que fez a transição há 2 anos tem uma vivência diferente de uma pessoa trans não binária que ainda está nos seus 18, 19 anos, entende? E aí vai haver conflitos e pode haver gente se sentindo ofendida pelo que o outro fala ou deixa de falar e acaba tendo esses conflitos de gerações, né? Porque até no debate de gênero e sexualidade, ele acaba sendo um produto das gerações. Por exemplo, nós, millennials, a gente tem uma visão diferente sobre gênero e sexualidade do que pessoas de 40, 50 anos, mesmo que elas sejam parte da população trans, entende? Então, são problemas que têm essas diversidades de gerações, diversidade de renda também, diversidade de ocupação. Por exemplo, mulheres travestis que são trabalhadoras sexuais, pode, às vezes, ter problemas com pessoas que não entendem e não respeitam certa profissão, entende? Então, são uma diversidade que a gente sempre tem que ter cuidado para não se tornar um problema no aprendizado, né? Então, seriam basicamente esses problemas. Poderia falar um pouco sobre qual o perfil do estudante que busca o Trans-ENEM? Uhum. E poderia citar, assim, alguma história que foi marcante para o grupo? Sim. O perfil do Trans-ENEM, ele é bastante diverso. A nossa turma, por exemplo, a gente está na nossa 2ª turma desse ano, né? Foram 2 turmas diferentes em termos de diversidade. Esse ano, por exemplo, a gente tem mais pessoas negras, então já é uma coisa que a gente está celebrando. Então, o perfil, ele é maioria, infelizmente, são pessoas brancas no quesito de cor. Outra questão de perfil, em questão de idade, a gente estava esperando uma coisa mais igual, mas acabou tendo uma disparidade de idade entre
pessoas, por exemplo, de 30, 40 anos versus pessoas que estão saindo do ensino médio e adentrando e querendo entrar na universidade superior. Então, o perfil ele acaba sendo bastante diverso e eu acho que em termos de pessoas transbinárias e não binárias, eu acho que mais ou menos tem um balanço, mas se percebe mais pessoas transbinárias mesmo. Bem, histórias marcantes a gente tem muitas. A gente tem uma história que aconteceu foi em março, dia 13 de março, que foi, vamos dizer assim, a nossa primeira grande derrota, sabe? Porque ano passado, por exemplo, a gente tinha uma turma que começou com 11 e a gente acabou o ano com uma pessoa aprovada na URGS, que foi muito bom, porque foi a nossa primeira turma. Outra pessoa, ela saiu do curso no finalzinho, mas ela acabou tendo um emprego numa grande empresa de TI. Então, foi, apesar de não ser o fim do nosso curso, acaba sendo uma vitória, né? Então, a gente teve momentos muito positivos, porque é difícil ter impacto através desses projetos sociais, e quem lida com educação popular sabe disso, mas quando tu tem um impacto na vida de alguém, é um impacto muito positivo, sabe? Então, é uma energia muito boa. Só que esse ano, a gente tinha feito as inscrições, deixado as inscrições abertas no final de fevereiro e começo de março. Aí, a gente recebeu uma quantidade de inscrições esse ano. Parte das minhas funções no Transenem é ser responsável pela comissão de inscrições. Então, por exemplo, ano passado a gente teve umas 28, 30 inscrições. E esse ano a gente teve umas inscrições de umas, se não me engano, 50 pessoas. Entende? Então, tu quase dobra esse valor. Nesse monte de gente que a gente foi se inscrevendo, tinha uma guria chamada Gabriele Marchiori. E ela é uma guria de 20 anos. E aí, foi dia 13 de março, começou a sair no meu Facebook, na minha timeline, de pessoas e jornais, a imprensa já colocando, que teve uma mulher trans que foi assassinada. Ela foi queimada no Distrito Industrial, na Grande Porto Alegre. Eu não tinha me tocado, não tinha atribuído o nome à pessoa. E aí, nessa semana, a gente tinha, acho que foi dia 17 de março, a gente tinha as inscrições presenciais, né? Então, ela morreu na mesma semana das inscrições presenciais. Aí, quinta-feira, um dia antes das inscrições presenciais, eu peguei a nossa tabela de pessoas inscritas, que é o Google Forms, e quando tu abre esse formulário do Google, tu tem os nomes saltando. E aí, eu abri esse formulário do Google e o primeiro nome que me saltou foi Gabriele Marchiori. E aí, eu me liguei. Gabriele Marchiori é aquela pessoa que foi brutalmente assassinada, um crime de ódio, era para ser a nossa aluna, sabe? Ela ia estar amanhã. E isso foi... Eu vi isso na tela do meu computador. Quando eu vi isso, parecia que eu tinha visto sangue na tela do meu computador, porque foi assim que eu me senti, entende? E imediatamente fui falar com o pessoal do Transenem e todo mundo ficou extremamente tocado. E eu acho que foi uma história... Foi o nosso primeiro impacto negativo, sabe? De como a gente é limitado, sabe? O Transenem, ele tenta ocupar um espaço não só de tu prover uma educação, no sentido técnico, de tu prover as habilidades para tu passar no vestibular, mas também de acolhimento, que é uma parte muito importante para a própria educação. E a gente tinha uma guria que estava sendo perseguida por uma pessoa por um tempo, e essa pessoa acabou matando ela de forma brutal e era para ser nossa aluna, entende? Então, esse foi um grande exemplo. Foi a primeira vez que eu percebi, sabe, qual é o impacto que está por trás disso, sabe? O que acontece se a gente faz, vamos dizer assim, direito o nosso papel e a gente consegue ter exemplos positivos, mas deu para perceber o que acontece quando a gente... O que está em risco, sabe, sobre isso. Então, foi uma coisa bastante triste pra gente. E a gente tentou fazer com que isso não se esqueça, porque, infelizmente, é uma realidade diária para a população trans. Por exemplo, tu tem mulheres trans no Brasil, elas têm uma expectativa de vida de 35 anos. E se tu pegar a taxa de homicídios dentro dessa população, tu vai ver que, por exemplo, 30%, um terço dessa população tem a taxa de homicídios que pega a idade de 14 a 25 anos. Então, tem pessoas jovens morrendo. E a Gabriele Marchiori, ela foi um exemplo disso. Ela estava com 20 anos, entende? E ela poderia estar ano que vem entrando na faculdade. Priscila, tu apresentaste o artigo Enem como alternativa para a formação de mulheres travestis e pessoas transexuais, para o curso de pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade da URGS.
Poderia falar um pouco sobre os principais pontos que tu busca abordar nesse trabalho? Então, o que eu busquei no meu trabalho era saber por que travestis e transexuais queriam voltar a estudar. Seria só para completar o ensino médio? Por que querer entrar numa universidade? Sendo que são pessoas que são excluídas, né? Desde suas famílias e escola. Né? Por que voltar? Quais são as motivações? E durante essa pesquisa eu descobri que a escola para elas sempre foi algo importante. Não a escola, mas a educação. Né, sempre foi importante porque quando tu é excluída, né, socialmente, tu não nasce rica, branca, hétera, né, tu percebe que educação é o único meio que tu tem de poder ter uma vida um pouco mais digna, né, do sistema que a gente vive. Durante o tempo que eu colhi as entrevistas, também percebi uma elevação da autoestima das meninas e dos meninos, não, das meninas no caso, né, porque eu entrevistei 3 meninas, no projeto Transenem, porque pessoas que são discriminadas, elas têm problemas de autoestima, né? E houve uma melhora dentro disso, porque elas conseguiram se perceber como cidadãs, né? E politicamente ativas, não enquanto militantes, mas, né, de se perceberem como seres humanos com direitos dentro de qualquer espaço. E que elas poderiam conquistar qualquer coisa. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop what I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive and keep on surviving. Na próxima semana, continuaremos nossa entrevista sobre pré-vestibular popular Transenem. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br, contando sua experiência. Estação Cidadania é uma realização no Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção, Mariana Rodrigues e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!